Adubeiros Raiz. Tá bom, obrigado, Jefferson. Bom dia, pessoal, de novo. Assim, o que eu, depois de escutar todas essas histórias, em alguns momentos até me emocionei também, porque a gente lembra com muita alegria e saudade dele, né? Mas, assim, primeiro uma satisfação, eu diria que falar sobre ele e poder estar falando com vocês também, eu acho que isso é um momento, assim, legal, né? E depois de tantos depoimentos e de tantas coisas, fica até difícil de falar alguma coisa, porque, enfim, se comentou tanta coisa boa. Mas, assim, falando de como eu conheci o Hoffman, né? Eu conheci o Hoffman aqui, a maioria passou pela Maná, ou teve alguma Maná, ou com irmão, alguma coisa assim, né? Eu conheci o Hoffman quando no início, lá atrás, quando eu entrei na Maná, em Porto Alegre, e na real, assim, o que me chamou a atenção de cara lá, quando eu conheci o Hoffman? Como ele era um cara, ele era visto por todos como um cara diferente. Ele tinha uma equipe de resultado, a equipe que mais ganhava era a equipe dele, a equipe que ganhava os prêmios era a equipe dele, a equipe que ganhava os carros era a equipe dele. Então, ele era um cara respeitado, um cara de resultado e um baita profissional. E essa era a imagem, assim, a primeira imagem que eu tive quando cheguei. E um cara respeitado e que envolvia a equipe. Então, assim, essa foi de cara a minha imagem do Hoffman, e eu olhando de fora, porque eu não fazia parte da equipe dele, e olhando, né? Então, eu atendi uma outra área, nós não tínhamos um contato próximo, mas quando nós nos encontrávamos, a gente falava como se fosse da mesma equipe, assim, de área, ou seja, isso mostra como ele tinha essa capacidade de cativar as pessoas, de envolver, então, um cara realmente super diferenciado, né? Bom, passaram-se alguns anos, e aí, como você falou, já que dá muita volta, né, eu acabei encontrando aí o Hoffman no Paraná, né, então, quer dizer, eu saí do Paraná, deixamos de ter um vínculo, porque ele ficou lá no Sul, e eu fui cuidando da exportação, saí de lá, e o Hoffman foi para o Nordeste, eu fui para o Paraná, e, no final das contas, a gente acabou se encontrando no Paraná. E aí foi, sim, quando eu conheci, tive um relacionamento, assim, mais próximo com ele, óbvio, porque nós nos conhecíamos lá de trás, e o Paraná era uma região nova para ele também, então a gente esteve muito, muito próximo. E aí que eu conheci o grande cara. Então, esses depoimentos que vocês falam aí, da maneira como ele cativava, em pouco tempo, ele montou um time realmente que enxergava que ele era um cara diferente, e com essa alegria que a gente comenta. E eu acho que 2 ou 3 comentaram que o Hoffman, ele não fazia um pedido, assim, a gente tinha obrigação, quando ele tinha uma demanda, a gente tinha que atender, não porque porque era o Hoffman que estava pedindo, ó, pessoal, a gente tem que dar esse resultado, nós temos que melhorar isso, nós temos que, enfim, a gente sentiu obrigação de atender, eu acho que isso é uma característica boa, a gente não fazia fazia por ele, né, porque ele era importante, né. Então, se eu tivesse que falar algumas coisas, assim, deles, eu acho que todos, assim, já demonstraram de alguma forma, assim, o jeito dele divertido, eu acho que esse é um ponto importante, né, um grande profissional, e a habilidade de relacionamento dele é fantástica, né, clientes que ele chegava pela primeira vez, ele saía do cara como se conhecesse ele há meses, né, então, acho que a habilidade de relacionamento dele era fantástica, né, e as histórias que ele contava, né, um cara, uma carisma incrível, um cara também que, enfim, encarou os desafios importantes, ele, quando foi para o Nordeste, também teve um lado pessoal que ele estava passando, ele, enfim, deixou a família no Sul, então ele foi para lá, e aí fecha com as histórias que vocês contam, né, da importância de quem trabalhou aqui no Nordeste, de ajudar ele, ou seja, um cara destemido, mas ao mesmo tempo carente por estar próximo de pessoas, então acho que isso é um lado importante. Assim, e o mais marcante, assim, para mim, essa questão do lado, assim, humano, e um pouco a história que eu vou contar, assim, uma passagem rápida comigo, tem a ver com o lado humano, e aí, em outro momento, a gente conta as outras, por exemplo, essa de quarto duplo, o Sade, tem algumas aí para a gente falar depois aí também, mas, assim, falando dessa questão de um momento que eu estava com ele no Paraná, e aí eu tive, enfim, uma proposta de um novo desafio para mim, profissional, e eu realmente eu queria compartilhar qual que seria o melhor caminho para mim, e foi quando eu compartilhei com o Hoffman, ele falou, engenheiro, vem cá, engenheiro, vamos conversar, senta aqui, e essa conversa ficou horas, né, então, quer dizer, é esse estilo que vocês comentam do paizão, né, então ele ponderar essa questão toda
vamos colocar na balança todos os pontos, o que você enxerga desse lado, o que você enxerga do outro. Eu gostaria muito que você, enfim, que a gente continuasse muito tempo junto, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui no Paraná, e assim por diante. Ou seja, essa preocupação dele, esse lado humano, é algo que marcou muito, assim, e aí, quando a gente ouve Scapini, Wilson, Londrina, Renato, Sade, todo mundo comentando, a gente vê que todos falam do lado humano. Então, essa é uma característica que é inegável, né? Por fim, então, ele teve um papel importante nessa questão dessa decisão, e obviamente foi uma questão ponderada e acertada, né? Então, assim, para finalizar de minha parte, o que eu digo? Assim, nessas minhas andanças, quando a gente encontra, quando 100% das vezes que a gente encontra alguém que tenha convivido com Hoffmann, eu diria que é um caso que mostra, assim, alegria, felicidade, ou seja, a gente tem uma lembrança dele de alegria, uma lembrança de felicidade, e isso acontece sempre. A gente roda, vai lá para o sul. Ano passado encontramos o Scapini, a primeira abertura da conversa foi falar do Hoffmann. Aí roda, vai para outra região, encontra alguém que tenha convivido com o Hoffmann, fala, ou seja, fala com alegria, com profissionalismo. Então, importante ele ter nos deixado essa imagem de uma pessoa alegre, divertida. A gente lembra com alegria. Eu acho que isso é importante, a gente lembrar do cara com alegria, porque isso para ele, eu acho que também, onde ele está agora, é uma coisa que faz bem ele dizer, puta, como eu fiz, eu marquei as pessoas e deixo isso na cabeça de cada um, né? Então, assim, aliás, esse é um dos momentos, né? A gente, antes de começar o programa, a gente estava, enfim, lembrando algumas passagens, e todas, obviamente, com muita alegria. Então, de minha parte, é isso, essa é a minha, o que eu tenho marcado do Hoffmann. Podemos ficar falando horas aqui, né? Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.